graça e a paz de Cristo. Hoje nós estaremos aqui ministrando a nossa 7ª aula da nossa série Exílio e Restauração da Teologia Bíblica dos Históricos até o Pré-Exílio. Conforme nós falamos na aula passada, nós estaremos fazendo 3 aulas no livro de Neemias, que é um livro estratégico dentro dessa série de lições que nós estamos estudando. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, para nós lermos um texto, para a partir daí para que nós possamos fazer a contextualização de tudo isso que o povo de Israel passou e a aplicabilidade em nossos dias. Capítulo 1 do livro de Neemias diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que ocuparam e que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Conforme nós falamos, Neemias foi um homem extremamente usado por Deus, no período onde o povo de Israel foi levado cativo, para a Babilônia e depois sob o domínio da Pérsia, e agora está começando a se cumprir as profecias acerca da restauração de Israel e a recondução do povo a Israel. E Neemias foi um homem muito usado por Deus, e nesses textos bíblicos nós vamos identificar um pouco mais da história de Neemias, que foi contemporâneo de Esdras. Neemias estava um pouco mais distante, na Pérsia, e ali ele ouviu as notícias de sua cidade, do seu país, e da grande destruição que tinha gerado em Jerusalém. As muralhas estavam em pedaços, a cidade destruída, e o povo muito sofrido. Isso gerou muito desconforto no coração de Neemias. A história de Neemias é narrada pelo próprio personagem, pelo próprio Neemias, e ele busca um meio, busca uma estratégia em Deus, através da oração, do jejum, de o que ele poderia fazer para que ele pudesse, de alguma forma, ajudar o povo de Israel, de alguma forma, ser usado por Deus para que aquela situação pudesse se reverter. E a gente vê a história de Neemias, pois era um homem que estava ali numa cidade de Suzã, uma cidade pequena, e ele era copeiro do rei, ele era aquela pessoa que experimentava primeiro do vinho, da comida do rei, para que o rei não fosse envenenado, e ele estava sempre na presença do rei, e ele buscou uma estratégia para que ele pudesse, de alguma forma, fazer conhecido ao rei que ele estava muito insatisfeito e que ele queria fazer alguma coisa que pudesse contribuir para o seu povo. E ali ele se entristece muito com aquela situação, ora ao Senhor, busca no Senhor o que ele poderia fazer, qual o caminho que ele poderia trilhar para que ele pudesse levar até o rei e pudesse conseguir o apoio do rei, não somente liberando para que ele pudesse ir até a sua cidade, mas também que ele pudesse ter meios de conseguir reconstruir a cidade e reconstruir os muros. A notícia da miséria em Jerusalém chegaram aos seus ouvidos,
E ele nascera no exílio e provavelmente não conhecia a terra onde seus pais foram deportados pelos babilônicos. Mas assim que ficou sabendo, seu coração estremeceu pelo sofrimento dos seus irmãos. Consciente de que poderia fazer algo por eles, clamou ao Senhor durante alguns dias. Ele jejuava e orava e buscava no Senhor um caminho para que ele pudesse de alguma forma contribuir e resolver o problema daquele povo. Ele ficou muito insatisfeito com aquela situação. E assim, ele busca no rei durante um tempo. Neemias gestou o desejo de retornar a Jerusalém e pacientemente ele aguardou o momento certo para pedir autorização do rei Artaxerxes, que era aquele que estava sobre a liderança ou sobre o governo do qual Neemias se submetia. E aí ele buscou uma estratégia, muito entristecido, inclusive por um próprio decreto do próprio rei persa. Ele as construções estavam proibidas para que não se levantasse nenhuma nação e se construísse fortes que pudesse de alguma forma oferecer algum risco ou alguma rebelião contra a Pérsia. O próprio rei havia determinado que construções nenhuma poderiam ser edificadas. Então o próprio rei era um dos responsáveis por aquela situação que estava acontecendo. Mas mesmo assim Neemias buscou em Deus. A sua vida estava sendo colocada em risco. Porque ele estava indo de alguma forma contra uma determinação do próprio rei. Mas ele buscou uma orientação de Deus. E assim ele chegou até o rei e mostrou a sua indignação, a sua tristeza com o seu povo, depois do rei perguntar o que estava deixando triste, porque ele era uma pessoa muito alegre, sempre servia ao rei com muita dedicação, com muita empolgação, com muita disposição, mas agora ele estava desmotivado, entristecido, seu semblante caído. O rei percebe isso e pergunta para ele o que estava acontecendo. E o rei tinha um apreço muito grande por Neemias, pela sua dedicação, pela sua lealdade, pela sua sinceridade, pela sua alegria. Tudo isso despertava no rei um apreço por Neemias. E olhando a vida, que Neemias estava muito triste, o rei acaba questionando. E aí Neemias entendeu que era a oportunidade que Deus estava dando para que ele pudesse expor aquela aflição do seu coração. E ele expôs essa aflição do seu coração. E o rei não somente liberou para que ele pudesse ir conduzir o seu povo à reconstrução da cidade, mas também mandou guardas, mandou o exército dar apoio, Ele foi guardado pelo exército do rei, dando apoio até a condução da sua cidade. E ali ele chega na sua cidade, vê toda aquela destruição, mas até então ele não fala nada daquilo que Deus tinha colocado no seu coração, daquilo que Deus tinha enchido o seu coração. E ele continua, ele vai andando na sua cidade, observando, avaliando toda aquela situação, avaliando toda aquela destruição, avaliando as lideranças, avaliando o coração do povo, avaliando as resistências que ele poderia encontrar para cumprir aquilo que Deus tinha confiado a ele. Então ele avalia toda a cidade, caminha ali em silêncio, sem falar para as pessoas o que eles tinham ido fazer, antes que ele avaliasse toda a situação. E Neemias, com muita sabedoria, avalia toda aquela situação, e depois que ele avalia toda a situação, ele chama os líderes, distribui as funções para cada um deles, atribui cada um a responsabilidade de cada parte. Ele foi estratégico, ele usou para as pessoas reconstruir os muros que estivessem mais próximos de suas residências, de suas casas, porque ali havia um desejo maior, porque aquela pessoa estava protegendo a sua própria casa, a sua própria família. Então ele trabalhava com mais dedicação. Então tudo isso, todas essas estratégias fez com que Neemias tivesse um apoio maciço do povo de Israel.
não somente das lideranças, mas de todo o povo. E todos começaram a trabalhar com muita dedicação na reconstrução do muro, que foi reconstruído em tempo recorde, 52 dias, menos de 2 meses, o muro estava reconstruído. O que é interessante é que quando a gente pensa no muro, a gente está pensando num muro aí de 15 centímetros, de 2 metros de altura, mas era um muro gigante, de mais de 2 quilômetros, um muro de uma largura de 3 metros, 3 metros de largura, o muro. Então era gigante, era uma construção gigante que ele conseguiu reconstruir, mesmo com a oposição que ele recebeu, mas com apoio maciço do povo, ele construiu esse muro. Foi reconstruído em 52 dias, depois de uma estratégia, Israel era cercado de inimigos, havia vários inimigos, e não somente inimigos, mas pessoas que desprezavam Israel, porque até então o grande Israel Jerusalém era a cidade do rei Davi, que representou tantas conquistas, e agora estava destruída, suas muralhas destruídas, sua cidade destruída. Isso acabou sendo motivo de chacota, de vergonha entre o povo, entre as outras nações, e muitas nações dessas, que eram até nações irmãs de Israel, como os samaritanos. E ali, Neemias, com grande sabedoria e estratégia, ele consegue superar todas essas dificuldades encontradas, claro que com muita sabedoria vinda do Senhor, com muita sabedoria que Deus havia dado para Neemias, e muito temor no coração, e ele busca nessas estratégias, nesses métodos, ele consegue a reconstrução daquele muro nos 52 dias. 52 dias o muro estava posto, o muro estava reconstruído, as portas estavam colocadas de volta no lugar. Mas tudo isso nós precisamos compreender que foram desafios encontrados e abraçados por aquele grande líder que se tornou um homem de êxito. Hoje nós estamos muitos anos se passaram, décadas, centenas de anos passaram, e nós estamos aí até hoje olhando para trás e aprendendo com Neemias como ser líderes de êxito, líderes bem-sucedidos naquilo que acredita, naquilo que defende. E nessas lições do capítulo, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, nós aprendemos algumas coisas importantes nesse início de caminhada até a reconstrução dos muros, e a reconstrução da cidade por Neemias. Nós aprendemos que tudo precisa ter uma estratégia. Você precisa buscar a sabedoria de Deus e perceber que você depende de Deus, mas depende também de se moldar, de se organizar, para que você possa ser esse instrumento usado nas mãos de Deus, e não venha passar por cima daquilo que é o propósito de Deus, ou fugir do tempo, ou fugir dos caminhos estabelecidos pelo próprio Deus. E isso nasce de uma intimidade com Deus, está sensível à voz de Deus, está sensível ao propósito e à vontade de Deus. E aqui nós aprendemos com Neemias isso. Havia um grande desafio, a reconstrução da cidade e dos muros destruídos. E agora, primeiro ponto, ele espera o tempo certo. E para esperar o tempo certo, eu preciso estar sensível à voz de Deus. E não tem como eu estar sensível à voz de Deus se não for tendo um relacionamento de intimidade com Deus, através da oração, através do conhecer a palavra de Deus. E isso foi o que Neemias fez. Neemias conhecia profundamente a lei do Senhor. E Neemias tinha um profundo relacionamento com seu Deus. Neemias tinha tudo para não ser assim. Porque
Neemias, ele já nasceu no cativeiro. Ele conhecia a história de ouvir falar, ele conhecia a história de Jerusalém de ouvir falar, dos seus irmãos de ouvir falar. Ele não teve nenhum tipo de relacionamento com seus irmãos, mas ele estava em terra estrangeira. Ele não tinha relacionamento com seus irmãos que haviam permanecido em Jerusalém e não tinham sido levados cativos. Mas ele ardia no seu coração entender que ele tinha uma pátria, que tinha um propósito na vida dele, que ele tinha uma origem da qual ele não se esquecia. Ele não se esquecia de suas origens, ele não esquecia dos seus irmãos, porque alguém havia falado para ele de muitas histórias que haviam acontecido com o povo de Israel, de muitas histórias que haviam acontecido, né? Até Deus entregar a Moisés a lei do Senhor, o livro da lei. E ele aprendeu isso. Ele percebeu que ele precisava ter um relacionamento com Deus através das palavras que ele ouvia acerca da sua história, do seu povo. Ele não conviveu, ele nasceu no cativeiro. Ele nasceu nesse período do exílio. Mas ardia no seu coração conhecer a sua história, conhecer a sua origem, saber que os seus irmãos estavam vivendo situações extremamente difíceis. Ele estava muito bem, ele vivia no palácio, em um cargo relativamente reconhecido. Ele ali que dava todas as coordenadas, o que o rei podia, o que o rei não podia comer, se o rei podia comer, aquele tipo de alimento aquele alimento não ofereceria nenhum risco para a saúde do rei. Então eles ficavam num local de confiança. Mas ele se preocupava com seus irmãos. E para que nós possamos aprender, né, para que nós possamos ser líderes ou pessoas usadas por Deus, como foi Neemias, nós aprendemos algo importante: a empatia com o sofrimento do outro. Neemias estava sensível ao sofrimento dos seus irmãos. Neemias se preocupava com seus irmãos. No capítulo 12 de 1 Coríntios, a gente vai ver o apóstolo Paulo trazendo uma repreensão para aquele povo, porque um se achava mais importante do que o outro, achava que o seu dom era mais importante do que o dom do outro, achava que a condição que ele estava o colocava superior a outro irmão. E o apóstolo Paulo traz uma repreensão dizendo: olha, é o mesmo Espírito que dá o dom de profetizar, dá o dom de servir, dá o dom de ensinar. Esse é o mesmo Espírito que faz de forma que lhe apraz, mas a igreja é como um grande organismo vivo, e o que é o olho sem a mão, sem a boca, todos são importantes, todos estão em igual condição. Ali havia uma discussão muito grande de quem era mais importante na igreja. O apóstolo Paulo, ele traz a importância dos dons, a importância desse organismo vivo que é a igreja, a importância da contribuição de cada um. Mas ele diz assim: olha, todos busquem os melhores dons, mas eu vou ensinar para vocês algo sobremodo excelente. Eu poderia ter todos os dons, eu poderia ter até dons que foi dado aos anjos, eu poderia falar a língua dos homens e até dos anjos, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Porque tudo que eu fizer, se não tiver amor, de nada tem valor. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não for feito com amor, de nada importa. Esse mesmo sentimento ardia no coração de Neemias. Ele estava muito bem, mas quando ele ficou sabendo da notícia dos seus irmãos, ele ficou muito entristecido. Ele ficou com seu coração muito atribulado, porque ele tinha um sentimento altruísta. Não dá para viver bem se o meu irmão não está bem. Em tempos de pandemia, em tempos de sofrimento, não dá para estar bem
se os nossos irmãos não estão bem. E foi o que aconteceu com Neemias. Ele estava bem, mas os seus irmãos não estavam bem. Os seus irmãos viviam em grande dificuldade. Ele se tornou um grande líder, porque ele estava sensível à dificuldade do outro. Ele estava sensível que o outro não estivesse vivendo em uma boa situação. Ele estava muito bem, mas quando ele olhava para a vida dos seus irmãos, através daquelas histórias que foram contadas, ele falou: não dá, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me posicionar. E assim ele fez. Mas para que ele fizesse isso, ele conquistou o coração do rei. Mas ele só conquistou o coração do rei porque tudo que ele fazia com esmero, em disposição. Colossenses capítulo 3, verso 23 vai dizer: tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quero dizer para você, meu irmão, que um coração grato atrai o favor de Deus. Um coração grato atrai o coração de Deus. Ele tinha um coração grato por onde ele estava. E por ser copeiro ali, ele dava o melhor. E por ele dar o melhor, o rei percebeu que naquele momento que ele não estava bem, alguma coisa estava acontecendo. E ele encontrou o favor do rei, porque tudo que ele fazia com disposição. Quando ele olhou os seus irmãos, ele sofreu o sofrimento dos seus irmãos, ele percebeu que ele precisava fazer alguma coisa. E ele começa a buscar em Deus isso. O rei encontrou ali um servo, um homem dedicado. E por causa disso o rei teve a disposição de servir aquele homem, de alguma forma contribuir para que aquela aflição daquele homem passasse. Por quê? Porque tudo que Neemias fazia, ele fazia como para o Senhor. Então a primeira coisa, se compadeceu da situação do outro. Segunda coisa, o que ele fazia como para o Senhor. Ele dava o melhor de si. Mesmo como copeiro, ele dava o melhor. Não se acomodou por estar com a vida estabilizada, mas se preocupava com seus irmãos. E tudo que ele fazia com exímia prontidão, conforme Colossenses capítulo 3, verso 23, de todo o coração, como fazendo para o Senhor. Um outro ponto importante, ele não chega de qualquer jeito, ele não chega falando pelos cotovelos, ele não chega criticando todo mundo, não, ele vai avaliar cada uma das situações que estavam acontecendo. Ele começa a ouvir. Tiago 1,19 vai dizer: olha, seja pronto para ouvir e tardio no falar. Ouça primeiro. Avalie todas as situações que estão acontecendo em sua volta. Quer ser bem sucedido no seu projeto, no projeto que Deus colocou no seu coração? Se cale. Preste atenção no que está acontecendo. Ouça as pessoas que estão em sua volta. Ouça as pessoas mais especialistas do que você. Ouça, preste atenção em tudo que está acontecendo primeiro. Pare de falar. Pare de atacar, pare de fazer críticas o tempo todo. Preste atenção. Se Deus tem um projeto para a sua vida, se Deus colocou um projeto no seu coração, avalie tudo que está acontecendo em sua volta. Calado, sem criticar. Ele não saiu criticando todo mundo. Ele foi avaliar cada uma das situações. Ele guardou em silêncio os intentos que havia no seu coração. E começou a avaliar aquelas pessoas. E começou a avaliar aquela situação. E ali, avaliando cada uma das situações, ele compartilhou com as pessoas que eram pessoas de confiança, que eram líderes. Foi estratégico ao distribuir as funções para cada um, porque ele sabia quem eram as pessoas capacitadas para fazer aquilo que deveria fazer. Por quê? Porque avaliou a situação. Porque ele não saiu falando pelos cotovelos, mas depois de avaliar, ele buscou cada um dos líderes
e distribuiu as funções de acordo com cada um, com a competência de cada um. Por quê? Porque soube ouvir, soube atentar para a situação que estava acontecendo. Foi bem sucedido, porque ele, antes de dar sua opinião sobre tudo, de se posicionar sobre tudo, ele procurou conhecer as dificuldades e as limitações que existiam em sua cidade. Por isso ele foi bem sucedido. Ele só distribuiu cada uma das funções quando ele conheceu cada líder, quando ele percebeu onde ele poderia investir mais, onde era necessário investir mais tempo, onde era necessário investir menos tempo, quem era mais sensível, quem era mais fragilizado, quais as áreas que eram mais fragilizadas, quais as partes do muro oferecia mais risco. E avaliando tudo isso, ele percebeu que algumas áreas precisavam ter um cuidado maior, algumas pessoas precisavam ter um cuidado maior, algumas pessoas precisavam ter responsabilidades menores, outras pessoas poderiam ter responsabilidades maiores. Onde cada pessoa morava, para que essa pessoa pudesse trabalhar perto da sua casa, valorizando aquele muro que estava sendo reconstruído, porque aquilo trazia segurança para a sua família. Mas Neemias só pôde fazer isso porque ele avaliou cada uma dessas situações. Eu quero te desafiar nesse dia, que você possa fazer essas avaliações na sua vida, que você possa fazer essas avaliações no seu ministério, que você possa fazer essas avaliações no projeto de vida, no seu projeto de vida, em todas as áreas da sua vida. Primeiro, o que você está fazendo como para o Senhor? Você está dando o melhor de você? Por menor que seja o projeto que você está envolvido, você está dando o melhor de você? Segundo ponto, você está preocupado com o outro? Você está preocupado com a situação do seu irmão? Se ele está bem, se ele não está bem? Terceiro ponto, você está avaliando todas as situações, buscando uma estratégia? E acima de tudo, você está vivendo na direção de Deus? Você buscou no Senhor de fato, para que você pudesse ser realmente esse instrumento usado nas mãos dele? Quer ser um líder de êxito? Então você precisa se preocupar com todas essas situações que Neemias se preocupou. Eu gostaria que você fizesse essa autoavaliação e que nós pudéssemos, depois dessa avaliação, de todas essas avaliações, buscarmos no Senhor a sabedoria que se faz necessária para que nós venhamos desempenhar todos os desígnios que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, mediante, Deus, a exposição da Tua palavra, Deus, que o Senhor venha falar em cada um dos corações. Pai querido, nós estamos distante em corpo, mas nós estamos unidos em espírito. Pai, em nome de Jesus, que onde, Deus, essa palavra for alcançada, que o Teu Espírito possa sensibilizar cada um dos corações e que cada um dos irmãos seja ministrados, Deus, na área que eles precisam, Deus, nessa autoavaliação, fazer uma correção, Pai querido, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.